a gente vai iniciar um novo capítulo, né, que é as normas para aplicação e cumprimento das punições, beleza? Então, galera, a questão para aplicar uma punição disciplinar, né, tem que ser observado vários aspectos, né? Tem que ver o fato, o que aconteceu no fato, as circunstâncias, né? Você tem que ver os antecedentes do suposto transgressor e depois, né, que determinar a punição, né, antes de determinar tem que ser feito um enquadramento disciplinar. O que seria esse enquadramento disciplinar? O enquadramento disciplinar é como se fosse a descrição da punição cometida. Ali vai conter vários fatos, né? Tem que conter o nome, né, lá do transgressor, tem que ter o local onde ele vai cumprir a pena, tem que conter a causa de justificação, se tiver, tem que ter as atenuantes, as agravantes. Então, como você lê no artigo 32, a aplicação da punição compreende a descrição sumária, né, que é uma descrição mais por cima, né, sumária, clara e precisa dos fatos e circunstâncias que determinaram a transgressão. O enquadramento da punição é a decorrência da punição em boletim da organização policial militar. Sempre que se fala em aplicação de punição, você sempre vai ter que lembrar do artigo 15. O que diz no artigo 15? Justamente a parte do julgamento, né? O julgamento ele é essencial na hora de aplicar a punição. Então, sempre que for aplicar uma punição, tem que se considerar os antecedentes do transgressor, as causas que a determinarem, a natureza, os fatos que o envolveram, a consequência delas que possam resultar. Então, sempre que falar de aplicação, você sempre vai lembrar do julgamento, beleza? Falando do enquadramento disciplinar, né, como eu acabei de explicar, o que é o enquadramento? É a caracterização da transgressão acrescida de outros detalhes relacionados com o comportamento do transgressor, cumprimento da punição ou justificação. No enquadramento são necessariamente mencionados. Então, o que vai ter? O enquadramento é um documento, certo, galera? É formal, por escrito. Nesse documento tem que conter todas essas informações. Primeiro, a transgressão cometida, certo? Em termos precisos e sintéticos, e a especificação em que a mesma incida pelos números constantes do anexo pelo item 2 do artigo 14. Não devem ser emitidos comentários deprimentes e ofensivos, sendo, porém, permitidos outros ensinamentos decorrentes desde que não contenham alusões pessoais. Então você vê que tem que ser tem que ter a descrição da transgressão cometida, né, de maneira sintética, especificada, mas você vê que não pode ser feito de maneira pessoal, tem que ser totalmente impessoal, tá bom? Os itens, artigos e parágrafos das circunstâncias atenuantes e agravantes ou caso de justificação. Então você vai tem que botar conforme as atenuantes de tal artigo, inciso 1, 2 e 3. Então tem que conter as atenuantes e agravantes. Ou a causa de justificação, se tiver, né? Se foi um motivo de força maior, né? Então, se tiver uma causa de justificação, né, você vai tem que ser colocado no enquadramento disciplinar. Lembre que se tiver a causa de justificação, não vai ter aplicação da punição. A classificação da transgressão, se é leve, média ou grave. A punição imposta, qual punição foi aplicada ao militar. O local do cumprimento da punição, se for o caso, né, se ele tiver que cumprir uma detenção, uma prisão, então tem que botar o local. A classificação do comportamento em que a praça punida permanece sem ingresso, né, ela estava no bom, foi para o regular, né, para o mal, então tem que ter a classificação. Se ele estava no comportamento bom, ele continua no bom, beleza, mas tem que botar no enquadramento disciplinar, tá bom? A data do início do cumprimento da punição, se o punido tiver recolhido de acordo com o parágrafo 2º do artigo 11, tá bom? A determinação para posterior cumprimento, se o punido estiver baixado, afastado do serviço por qualquer motivo ou à disposição de outra autoridade. Como assim posterior cumprimento? Né? Para ele punir depois. Um exemplo, ele está baixado, que é baixado, ele está doente, né? Está afastado, está baixado. Então, quando ele retornar, ele vai cumprir posteriormente. Se ele estiver afastado do serviço, está lá nas suas férias, então ele vai cumprir, né, posteriormente quando ele voltar, tá bom? Vamos ao parágrafo 2º. A questão da publicação em boletim, né, ó, que é isso, ó, ele vem dizer.
é o ato administrativo que formaliza a aplicação da punição ou a sua justificação. Então, a publicação em boletim é essencial, galera. Aquilo vai formalizar, vai tornar oficial a aplicação da punição. Tanto que depois que for publicado em boletim, aí ele já começa a cumprir, beleza? Quando ocorrer caso de justificação no enquadramento e na publicação em boletim, menciona-se a justificação da falta em lugar da punição imposta. Então, galera, em vez de colocar aqui esse item 4, a punição imposta, ele vai botar o que? Ele vai botar a causa de justificação. Então, quando tem uma causa de justificação, você exclui isso aqui, beleza? E bota a maneira que ele se justificou, quais são os motivos dele ter se justificado, que foi que ele apresentou, beleza? Vou botar aqui, pronto. Quando a autoridade que aplicar a punição não dispuser de boletim para sua publicação, esta deve ser feita mediante solicitação escrita da autoridade imediatamente superior. O que ele está querendo dizer aqui, né? Então, a autoridade aplicou a punição, certo? Só que ela não publicou, né, em boletim, né? Não houve publicação por parte dessa autoridade. Então, isso pode ser feito por uma autoridade, certo? Tem que ser feita uma solicitação escrita. Então, a autoridade superior, aquela que aplicou a punição a você, ela pode fazer, certo, essa publicação lá no boletim, beleza? A aplicação da punição deve ser feita com justiça, serenidade e imparcialidade, para que o punido fique consciente e convicto de que a mesma se inspira no cumprimento exclusivo do dever. Então, na hora de aplicar a punição, ela tem que ser proporcional, tem que haver uma proporcionalidade aqui na questão da aplicação, que a gente vai ver aqui nesse quadro. Mas vamos ler aqui o resto. Parágrafo único. Ninguém será punido sem ser ouvido. O oficial e o aspirante oficial se justificarão por escrito. Então, né, a pessoa só pode ser punida depois de ser ouvida, dela se defender. Mas já no caso do aspirante oficial, o oficial e o aspirante oficial, eles têm uma regalia, certo? Eles vão poder se justificar por escrito, de maneira formal, beleza? Só o oficial e o aspirante, aqui não se aplica a praça. A publicação da punição imposta ao oficial ou aspirante oficial, em princípio, deve ser feita em boletim reservado, podendo ser em boletim ostensivo se a circunstância ou natureza da transgressão deve obedecer às seguintes normas. Então, o que acontece aqui? Quando um oficial e um aspirante oficial comete uma transgressão e é punido, que é publicado em boletim, geralmente é num boletim reservado. Como assim? Só quem pode ver são os seus superiores. Então, se tem um capitão, um oficial intermediário, o boletim só vai ser publicado para os capitães, para os oficiais intermediários, para cima do capitão, major, tenente, coronel e coronel. Quem está abaixo não vê, que são os tenentes, os cabos de soldados, subtenentes, sargentos. Então, é um boletim reservado. Só que se ele cometer um fato muito grave que repercutiu, aí sim esse boletim vai ser ostensivo, ou seja, vai ser visto por toda a tropa, tá bom? Então, como eu disse, tem que ter a proporcionalidade na aplicação da punição. A punição tem que ser proporcional à gravidade da transgressão. Já coloquei para vocês. A leve pode ser punido com advertência ou até 10 dias de detenção, beleza? Então, você tem esse limite de até 10 dias. Proporcionalidade. A média pode ser uma detenção, né? Detenção até o limite, beleza? Na lei ele não coloca até quanto. Então, é até o limite máximo de detenção. E até 10 dias de prisão. Então, você pode ser punido com até 10 dias de prisão, dependendo das circunstâncias atenuantes e agravantes. Agrave, prisão, né, até o limite máximo, e a prisão em separado, que é o agravamento da prisão. Então, Tiago, quando é que ele vai ser punido com limite máximo? Por exemplo, ele cometeu uma transgressão leve e como é que faz para ele ser punido no limite máximo de até 10 dias? Se ele tiver muitas circunstâncias agravantes, ou seja, se ele tiver mais ponto negativo que positivo, ele vai ser punido com 10 dias de detenção. Agora, se ele tiver mais atenuantes, ele pode ser punido com 5 dias, 6 dias, vai depender muito desses fatos. Como a gente vai ver aqui, ó. A punição não pode atingir até o máximo previsto no item anterior, quando ocorrer apenas circunstâncias atenuantes. Então, o cara só tem atenuantes, ele vai ser punido com a pena máxima? É claro que não tem sentido.
Agora a punição, galera, ela deve ser dosada quando ocorrerem circunstâncias atenuantes e agravantes, né? Como assim dosada, né? Vai depender de se ele tem mais atenuantes ou se ele tem mais agravantes, beleza? Então vai ser dosada dentro da proporcionalidade, beleza? Que a autoridade competente vai determinar. Por uma única transgressão não deve ser aplicada mais de uma punição. Então tu cometeu uma transgressão, tu pode ser punido com uma advertência e uma detenção? Não pode, você só pode ser punido com uma delas, tá bom? Nunca você vai ser punido duas vezes por causa de um fato. A punição disciplinar, no entanto, não exime o militar punido da responsabilidade civil que lhe couber. Como assim? Tu cometeu um fato, certo? Aí tu foi punido na esfera administrativa. Vamos dar um exemplo. Tu acha que só porque tu foi punido na esfera administrativa, tu não vai ser punido na esfera civil? Claro que pode, tá bom? Então, por um fato, tu pode responder tanto com a punição administrativa disciplinar, como pode responder na esfera civil e até na esfera penal. Você não... a responsabilidade administrativa não exime você da responsabilidade civil e criminal. Não esqueça disso. Na ocorrência de mais de uma transgressão sem conexão entre si, cada uma deve ser imposta a punição correspondente. Então, tu cometeu uma transgressão, vamos supor, tu cometeu uma transgressão, chegou atrasado, né? Um exemplo. Você cometeu ali transgressão, vai responder por ela, tá bom? Aí, quando estava terminando lá do seu serviço, lá no finalzinho, né, do seu serviço, você pegou, bateu a viatura, né? Uma coisa tem a ver com a outra? Não tem conexão. Foi em horários diferentes, foram transgressões diferentes. Então, tu vai responder de maneira isolada, tá bom? Tu vai responder de uma maneira por você ter chegado atrasado e de outra maneira porque bateu a viatura. Então, deve ser imposta uma punição para cada um. Você vai ser punido de um jeito por causa da primeira e vai ser punido de outro jeito por causa da segunda. Mas tem o caso que tem conexão. Em caso contrário, as de menor gravidade serão consideradas como circunstâncias agravantes da transgressão principal. Isso aqui é quando tem conexão. Ou seja, tu chegou atrasado, faltou com respeito com o superior, estava com cabelo grande, barba grande, farda amassada, então tu cometeu várias transgressões em conexão. Então vai ser pego a transgressão principal, né, que eu creio que seja faltar com respeito com o superior, e aquelas outras transgressões vão servir como agravantes da transgressão principal, tá bom? No concurso de crime e transgressão disciplinar, quando forem da mesma natureza, deve prevalecer a aplicação da pena relativa ao crime, se como tal houver capitulação. Então, por causa de uma transgressão, galera, essa transgressão ela pode ser tanto crime e transgressão ao mesmo tempo. Porque mesmo que seja crime, você não vai ser... Mesmo que seja transgressão, você não está eximido das outras esferas, você vai responder, né? Então, tu pegou... virou um desertor, um exemplo. Tu está cometendo crime, mas também tu pode responder na administrativa como transgressão, beleza? Crime pode ser transgressão, certo? E a transgressão também pode ser crime. Então, tu vai ser punido conforme ao crime que tu cometeu, beleza? Então a aplicação da pena tem que ser relativa ao crime, né, que é mais grave, né, constitui transgressão grave, tá bom? Essa capitulação, galera, é como se fosse uma denúncia, beleza? Uma denúncia penal. Então, a transgressão disciplinar será apreciada para efeito de punição quando da absolvição e rejeição da denúncia. Então tu foi denunciado lá, né, na esfera criminal, penal, só que tu foi absolvido, né, um exemplo. Ou houve rejeição da denúncia ou tu foi absolvido lá. Então aí sim tu vai responder só pela transgressão, porque tu já foi absolvido lá na esfera penal, na esfera criminal, tá bom? A aplicação da primeira punição classificada como prisão é de competência do comandante geral, beleza? Então vai ser aplicada a primeira vez, certo? A prisão, tá bom? Então aí só quem pode aplicar a primeira vez é o comandante geral da corporação. Se você quiser, você já pode descer lá no finalzinho do código disciplinar, certo? E já começar a decorar lá o tanto de dias que as autoridades podem aplicar de punição,
beleza, aos seus subordinados. Então, lá na última página do Código Disciplinar, do nosso regulamento disciplinar, você vai achar os limites de competência, até quanto tempo de prisão determinada autoridade pode aplicar. Então, você já desce lá e já começa a ir decorando, beleza? Nenhum policial militar deve ser interrogado ou punido em estado de embriaguez ou sob ação de alucinógenos. Então, como é que tu vai ser interrogado em estado de embriaguez? No outro dia tu vai alegar que tu estava bêbado, acabou mentindo, né? Falando uma coisa que não aconteceu. Então vai prejudicar bastante ali na hora que você for interrogado. Então, se você tiver sobre ação de substância entorpecente, se você tiver sobre ação de bebida alcoólica, de qualquer tipo de meio ilícito, certo? Ilícito também, porque, né, a bebida alcoólica ela é lícita aqui no nosso país. Então, se você tiver sob ação de substância entorpecente, né, ou então alcoolizado, você não pode ser interrogado. Eles têm que esperar você voltar à normalidade da situação, aí sim eles podem te interrogar, beleza? Sobre algum fato. O início do cumprimento da punição disciplinar deve ocorrer com distribuição do boletim da OPM, que publica a aplicação da punição. Então, como é que é isso aqui? Publicou em boletim, meu amigo, a punição, já você tem que iniciar o cumprimento da punição, tá bom? Então, foi feita a distribuição do boletim na OPM lá, publicou, certo, a aplicação da punição, já tem que dar início ao cumprimento da punição disciplinar, tá bom? O tempo de detenção ou prisão antes da respectiva publicação em boletim não deve ultrapassar 72 horas, tá bom? Então, tem aí as 72 horas, né, que é correspondente, se eu não me engano, a 3 dias, para poder fazer a publicação em boletim, tá bom? Feita a publicação, aí sim ele começa a cumprir a detenção ou a prisão correspondente aos dias que foram impostos, né, para ele poder cumprir. A contagem do tempo do cumprimento da punição vai do momento em que o punido foi recolhido até aquele que for posto em liberdade. Então vamos supor, né, a gente está em janeiro, vamos para fevereiro. Tu pegou uma pena de detenção de 10 dias, certo? Então tu vai começar, vamos supor, foi publicado em boletim, né, dia 1º, então tu começou já a cumprir dia 1º de fevereiro. Então dia 1º vai passar os 10 dias, então dia 10 de fevereiro, no mesmo horário que tu entrou, tu vai ser liberado. Então ali vai contar como cumprimento da punição, aqueles 10 dias que tu vai ficar detido, né, na detenção, beleza? A autoridade que necessitar punir seu subordinado à disposição a serviço de outra autoridade deve a ele requisitar a apresentação do punido para a aplicação da punição. Então está aqui o exemplo. O SD Lúcio aqui cometeu determinada infração administrativa, certo? Só que o Lúcio, ele está adido, ele está emprestado para o PM3, mas ele pertence aqui ao PM1, beleza? Ele está aqui que ele só está emprestado, ele está adido, ele está à disposição de outra autoridade. Então, o comandante aqui da OPM1, né, ele tinha que punir o SD Lúcio, certo? Então, o que ele vai fazer? Ele vai requisitar a apresentação do punido, então ele vai vir aqui para a OPM que ele pertence, que é a 1, vai se apresentar para poder ser punido. Só que ele pode cumprir a punição lá no quartel onde ele está emprestado, tá bom? Porque é o parágrafo único. Quando o local determinado para o cumprimento da punição não for a sua OPM, pode solicitar aquela autoridade que determine o recolhimento do punho diretamente ao local determinado. Então, essa autoridade pode determinar que ele cumpra lá na OPM, onde ele está à disposição, certo, desse comandante da OPM 3, beleza? O cumprimento de punição disciplinar por policial militar afastado do serviço deve ocorrer após sua apresentação pronta na OPM, salvo nos casos de preservação da disciplina no decoro da corporação. Então, tu tem que cumprir uma punição disciplinar, só que tu pegou férias, né? Tu vai ser afastado do serviço. Pegou ali suas férias, então tu vai passar aquele tempo, certo, de férias. Só quando acabar suas férias que você volta e vai cumprir a punição disciplinar. Mas tem uma exceção, né? Qual é a exceção? Tá aqui no final. Salvo nos casos de preservação da disciplina e o decoro da corporação, ou seja, o seu afastamento pode ser interrompido. Como é que ocorre essa interrupção? A interrupção da licença especial, licença para tratar de interesse particular,
licença para tratamento de saúde de pessoa da família, para o cumprimento da punição disciplinar, somente ocorrerá quando autorizado pelas autoridades no item 1 e 2 do artigo 30 do artigo 9º. Então, se eu não me engano, aqui é só o governador do estado ou o comandante geral. Vocês confirmem aí para mim. Olhem aí o artigo 9º, no item 1 e 2. Então, pode ser interrompida, né, se for para a preservação da disciplina e o decoro da corporação por essas referidas autoridades. Beleza? Então, a gente finaliza a nossa aula aqui. Até a próxima aula. Vamos estudar, galera, que vai dar tudo certo. Valeu!